O homem, que a Forbes chegou a apontar como o mais rico do Brasil nos anos 90, dirigia o próprio carro, almoçava na mesa dos funcionários e batia ponto antes das 7 da manhã. Antônio Hermílio de Moraes era herdeiro de um império e trabalhou 14 horas por dia, sábado incluído, por mais de 50 anos. Para entender esse homem, precisa voltar 2 gerações. Em 1918, um imigrante português chamado Antônio Pereira Ignácio, que tinha chegado ao Brasil pobre e começado a vida como sapateiro, comprou num leilão uma fábrica têxtil falida no interior de São Paulo. A fábrica se chamava Votorantim. O genro dele, José Hermílio de Moraes, um engenheiro pernambucano formado nos Estados Unidos, assumiu o negócio nos anos 30 e enxergou algo maior. O Brasil ia se industrializar e alguém precisava fornecer a matéria-prima disso. Ele levou a Votorantim para o cimento e depois para o alumínio, criando a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, numa época em que o país importava praticamente todo o metal que usava. Antônio Hermílio nasceu em 1928, dentro dessa engrenagem, e aqui a história podia seguir o roteiro clássico do herdeiro brasileiro. Escritório com ar-condicionado, cargo de diretor aos 20 e poucos anos, vida boa. Não foi o que aconteceu. O pai mandou o filho estudar engenharia metalúrgica na Colorado School of Mines, nos Estados Unidos, uma das escolas de minas mais duras do mundo. Quando voltou, no início dos anos 50, Antônio Hermílio foi despachado para a fábrica da CBA, no interior paulista, para aprender o negócio de baixo: forno, produção, chão de fábrica. Foi ali que se formou o personagem que o Brasil inteiro conheceria. Um empresário que chegava antes dos operários e saía depois deles, que não frequentava colunas sociais, não tinha iate, não ostentava nada. O terno era simples, a rotina era espartana, e a única extravagância, confessa, era escrever peças de teatro nas horas vagas. Ele chegou a ter textos encenados profissionalmente e por anos assinou uma coluna dominical na Folha de São Paulo. E tinha um detalhe que dizia muito: aos domingos, em vez de descansar, ele ia para a Beneficência Portuguesa, o Hospital de São Paulo, do qual foi provedor por décadas, sem receber salário, cuidando pessoalmente da gestão e circulando pelos corredores. Enquanto isso, o grupo crescia numa direção que quase nenhum concorrente teve coragem de seguir: verticalização pesada e capital fechado. A Votorantim virou a maior cimenteira do Brasil, dona da marca Votoran. Dominou o alumínio com a CBA, avançou para zinco e níquel, entrou em celulose e papel e criou até um banco próprio, o Banco Votorantim. Tudo isso sem abrir o capital do grupo, sem depender de bolsa, financiando a expansão com o próprio lucro. Durante décadas, foi um dos maiores conglomerados privados do país inteiramente nas mãos de uma família. Em 1986, ele fez o único grande desvio da carreira. Candidatou-se ao governo de São Paulo. Era o industrial mais respeitado do Brasil, disputando o estado mais rico do país. Perdeu para Orestes Quercia, aceitou a derrota, voltou para a fábrica e nunca mais tentou a política. O recado que ele mesmo tirou dali era simples: o lugar dele era na indústria. Mas essa história tem sombra e ela mostra o limite do método. O modelo Antônio Hermílio dependia de um homem só, centralizador, presente em tudo, decidindo pessoalmente. Quando a saúde dele começou a falhar, ele conviveu anos com o mal de Parkinson. E a gestão passou para a geração seguinte e para executivos profissionais. O grupo tomou o maior tombo da sua história. Em 2008, na crise financeira global, a Votorantim anunciou perdas de mais de 2 bilhões de reais com derivativos cambiais, apostas no dólar, que nada tinham a ver com fazer cimento ou alumínio. Era exatamente o tipo de operação que o velho industrial, obcecado por fábrica e desconfiado de especulação, jamais teria tolerado. O grupo sobreviveu, se reestruturou, vendeu o controle de negócios e profissionalizou a gestão, em parte porque a base construída era sólida demais para quebrar. Antônio Hermílio morreu em agosto de 2014, aos 86 anos. O grupo que ele ajudou a transformar segue até hoje 100% nas mãos da família, com negócios que vão do cimento à energia e um banco próprio, movimentando dezenas de bilhões de reais por ano. E a Beneficência Portuguesa, o hospital que ele presidiu por décadas de graça, segue atendendo milhões de brasileiros. A lição de Antônio Hermílio é desconfortável para qualquer herdeiro. Nome na porta não garante nada. Ele tratou a herança como responsabilidade, não como prêmio. Chegava antes de todo mundo,
saía depois e prestava conta como se fosse funcionário. Herança se recebe pronta. Legado se constrói todo dia. Se você gosta de histórias assim, sobre as mentes por trás dos maiores negócios do Brasil e do mundo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.